Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise de um material com um título que já faz pensar, sabe? O poder oculto dos pensamentos negativos. É possível usá-los a seu favor? Pois é uma pergunta bem direta, né? Já mexe com aquela ideia de que negativo é só ruim. Exato. A fonte basicamente questiona se essa negatividade toda, que a gente tenta evitar, não poderia ter, sei lá, um lado útil. Ok, vamos dar uma olhada nisso. É fascinante porque, vai na contramão do que a gente ouve tanto, né? Essa cultura do otimismo quase obrigatório. Totalmente. O artigo meio que pergunta: será que ao só focar no positivo a gente não está perdendo algo? Deixando de ver alguma coisa importante nesses pensamentos mais difíceis? E o que seria, então, usar a seu favor? O título deixa no ar, né? Talvez como um empurrão, uma motivação para agir? Ou talvez um sinal de alerta, quem sabe? Pode ser. É só uma exploração inicial da pergunta mesmo. E tem essa parte do poder oculto. Isso que eu achei interessante. Sim. O que seria esse poder? Pois é, a fonte dá a entender que não é algo na superfície, né? Que exige um olhar mais, atento para dentro. Faz sentido. Talvez conecte com o autoconhecimento, com pensar um pouco mais criticamente sobre o que a gente sente e pensa, mesmo quando é desconfortável. Exatamente. E aí a fonte até avança um pouco nisso, né? Menciona um conceito, como era mesmo? Pessimismo defensivo. Pessimismo defensivo? Parece contraditório. Parece, mas a ideia, segundo o texto, não é ficar para baixo, sabe? É usar a capacidade de antecipar problemas como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para se preparar melhor, pensar no que pode dar errado, mas de um jeito estratégico para diminuir a ansiedade e, olha que curioso, até melhorar o desempenho em algumas situações. Ah, entendi. Então, em vez de só mentalizar o sucesso, a pessoa pensa nos obstáculos e como lidar com eles. Isso. Dá uma sensação maior de controle. Pelo menos para algumas pessoas. É um contraponto àquela ideia de só pensar positivo e cruzar os dedos. Interessante mesmo. Mas não é só isso que a fonte aborda, né? Não. Tem outra coisa importante que o artigo levanta. Os pensamentos negativos funcionando como sinais, como alertas. Tipo um alarme interno. Exato. Aquele exemplo da ansiedade constante com o trabalho. Em vez de só tentar abafar com frase positiva, talvez seja um sinal, sabe? De que alguma coisa ali não tá legal, precisa de atenção. Faz sentido. Uma insatisfação, um medo, podem indicar que algo precisa mudar na carreira, no ambiente. Precisamente. O texto lembra que essas emoções, por mais desconfortáveis que sejam, tristeza, raiva, medo, elas evoluíram por um motivo. Têm uma função adaptativa. Elas nos informam sobre algo, perigos, injustiças, perdas. Isso. Então a sugestão não é lutar contra a todo custo, mas tentar entender a mensagem, o que esse sentimento está querendo me dizer. Mas tem um limite, claro. A fonte deve falar sobre isso, imagino, para não cair na ruminação, né? Com certeza. Essa ressalva é crucial. O artigo deixa claro que não é para ficar preso num ciclo negativo que paralisa. Existe uma diferença grande entre usar a informação do pensamento e ser engolido por ele. É uma linha tênue, imagino. Sim, por isso a ideia é uma relação mais equilibrada, talvez, com nossos estados internos. O artigo até menciona que viver o negativo pode, por contraste, fazer a gente valorizar mais o positivo. Entendi. Então, se a gente for conectar tudo isso, amarrar as pontas? A mensagem principal que a gente tira da fonte é um convite para olhar para a mente de um jeito mais complexo, né? Mais realista, talvez. Quebrar um pouco a ideia de que pensamento negativo é só lixo emocional. Exato. Eles podem ter informação, podem motivar, podem ser estratégias, desde que a gente saiba interpretar e usar sem ser dominado. A fonte nos desafia a perguntar: qual a função disso aqui? Em vez de só como me livro disso. Então, no fim das contas, o que essa análise nos mostra, com base na fonte, é uma visão bem contraintuitiva, né? Bastante. Mas que tem seu fundamento. Nos encoraja a ver esses pensamentos não só como inimigos, mas como parte da paisagem mental, com potenciais usos e mensagens. Isso. E aí, claro, fica uma questão para a gente pensar que deriva disso tudo. Se a gente aceita essa ideia de usar pensamentos negativos a nosso favor, como o artigo sugere, como é que se desenvolve essa habilidade?
Boa pergunta. Como fazer isso de um jeito saudável, sem escorregar para aquela ruminação que não leva a nada ou para um pessimismo que só atrapalha? Onde que está na prática esse equilíbrio?